Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de topografia. Na videoaula de hoje nós iremos falar um pouco mais sobre ângulos e direções. Bom, as direções e os ângulos são premissas fundamentais para a topografia, pois são através das direções e dos ângulos que nós conseguimos posicionar pontos das superfícies terrestres em uma representação, né? E esses pontos eles podem determinar, por exemplo, a diferença de níveis de um local, ou eles podem determinar os alinhamentos de nossos trabalhos em campo, ou então determinar o nosso campo de uma forma planimétrica no projeto. O ângulo horizontal é um ângulo diedro entre dois planos verticais que contém duas direções espaciais quaisquer. Aí aqui eu ponho uma revisão lá da geometria descritiva. O ângulo diedro é o ângulo formado entre dois semiplanos ou planos com uma aresta em comum. Então aqui, por exemplo, eu tenho o plano π e o plano π'. Eles têm essa aresta aqui, onde está situado o ponto P, em comum. O ângulo formado entre a linha, entre a reta que liga o ponto P ao ponto Q no plano π e a reta que liga o ponto P e o ponto E no plano π', é o ângulo alfa. E esse ângulo é o ângulo diedro, né? Esse ângulo é o ângulo, então, aqui no caso da nossa representação, seria um ângulo horizontal. Então, na hora da representação, a gente projeta ele num plano horizontal. O valor de um ângulo horizontal pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado do cálculo da diferença entre os valores angulares das direções PQ e PR, lidos sobre um círculo horizontal graduado. Então, por exemplo, se eu faço a leitura de PQ, defino essa leitura aqui como o zero graus, né, do meu limbo graduado, giro ele e leio a direção PR, e essa direção PR vai ser, por exemplo, 90 graus, significa que alfa vai ser um ângulo positivo. Por quê? O ângulo lido em PR menos o ângulo lido em PQ deu 90 graus positivo. Comumente a gente dizer isso que seguimos o sentido horário, mas agora imaginemos que a nossa leitura vai ser no sentido anti-horário, ou seja, o meu zero vai ser o PR, o ângulo lido em PR zero, eu giro para PQ e faço a leitura de alfa. Aí vai dar, de novo aqui no mesmo exemplo, menos 90 graus. Significa então que o meu ângulo foi lido no sentido anti-horário. E essa é a nomenclatura usual para esses ângulos. O ângulo onde a gente faz a graduação aumentando no sentido horário, a gente diz que é um ângulo horizontal horário. E o inverso, ou seja, a leitura aumenta no sentido anti-horário, é um ângulo horizontal anti-horário. Na prática, porém, a gente deve evitar a utilização de ângulos negativos a fim dos cálculos, porque isso pode gerar alguns equívocos, né, na hora de calcular e representar. O simples fato de ter esse valor negativo. Já o ângulo vertical é a diferença entre as direções de duas retas não paralelas situadas em um mesmo plano vertical. Aí eu ponho aqui os três tipos de ângulos verticais: o ângulo vertical de altura, o ângulo vertical zenital e o ângulo vertical nadiral, que é raramente utilizado. Na topografia, na topografia atual, raramente a gente utiliza o nadir como a nossa origem, né? Aí aqui o ângulo vertical de altura. Nesse exemplo aqui, por exemplo, beta é o ângulo vertical de altura. Esse ângulo vertical, ele toma como o nosso zero, né, a origem do nosso limbo, o plano horizontal de referência. Então, aquele plano onde a gente vai projetar todos os nossos pontos visados em campo, vai ser o nosso zero. É o limite do horizonte. Quando a gente está com o equipamento, o limite do horizonte vai ser o ângulo zero. Se a gente põe a luneta para cima, ou seja, a gente vai ver um ponto que está na parte superior ao nosso plano horizontal de referência, esse ângulo vertical de altura vai ser um ângulo positivo. E o mesmo acontece se a gente for
para baixo do plano. Se o nosso ponto, como aqui, por exemplo, eu tenho o ponto R, se esse ponto ele está abaixo do plano horizontal de referência, o beta vai ser um ângulo negativo. E aqui eu tenho as projeções desses pontos. Ó. O ponto com o beta negativo é projetado no plano horizontal, R', e o Q projetado no plano horizontal, Q'. Então, por convenção, se meu ponto estiver acima do plano horizontal, ele vai ser positivo. Se ele estiver abaixo do plano horizontal, ele vai ser negativo, o ângulo vertical de altura. Aqui eu tenho o ângulo vertical zenital. O ângulo vertical zenital, ele toma como referência, né, ou seja, o nosso zero de referência nesses projetos vai ser o infinito para cima. Então, vai ser o céu, por exemplo, né? Então, a gente chama esse ponto, né, acima de nós, como zenite. O ângulo vertical zenital de uma direção espacial PQ, por exemplo, aqui P e Q, contido em um plano vertical π, é o ângulo vertical que esta direção faz com a direção da vertical do observador, tomando o sentido para cima como referência angular. Então, é o infinito para cima do observador, vai ser o zero vertical dele. E aí ele mira no ponto a ser observado. Esse ângulo feito com esse infinito para cima e o ponto observado é o nosso ângulo vertical zenital. Okay? O inverso é o ângulo vertical nadiral, onde o nadir, ou seja, o sentido vertical do equipamento mais para baixo, agora vai ser o nosso zero de referência. Ele não é comum de ser utilizado, tá? Então, nas nossas práticas, nós iremos utilizar o ângulo vertical zenital e o ângulo vertical de altura. A direção horizontal. Dá-se nome de direção horizontal à projeção de uma direção espacial sobre o plano horizontal. Para a geomática, esta direção é o valor angular lido sobre um círculo horizontal graduado de um instrumento topográfico. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho o nosso observador e aqui eu tenho os meus pontos observados. O valor entre dois pontos observados é a minha direção horizontal. Ok? Então, aqui eu faço a leitura angular, aqui é a leitura angular, e aqui a minha direção horizontal. Então, a direção horizontal vai ser igual a L2 menos L1. Então, L2 menos L1 vai me dar a direção horizontal. Ao se observar uma direção como indicado aqui na figura, é de uso corrente dizer que se realizou uma visada, uma vez que a observação de uma direção subentende direcionar a luneta do instrumento topográfico na direção de um ponto conhecido sobre o terreno, ou seja, visualizar o ponto. A primeira observação é comumente denominada visada a ré ou visada de ré, e as posteriores visadas avante ou visadas divante, né? Então, aqui, por exemplo, no nosso desenho, nós temos a visada a ré igual essa visada do ponto P para o ponto Q. O L1 aqui é a nossa visada a ré. A nossa visada avante dessa representação é do ponto P para o ponto R, é o L2. Agora um exemplo prático aqui. Para determinar o ângulo horizontal entre dois alinhamentos, um operador visou com uma estação total dois pontos sobre o terreno e obteve as direções L1 igual a 321 graus, 10 minutos e 54 segundos e L2 igual a 24 graus, 40 minutos e 4 segundos. Considerando que o círculo graduado do instrumento está configurado para aumentar a graduação no sentido horário e que a leitura L1 corresponde à visada a ré e a leitura L2 corresponde à visada avante, calcular o valor do ângulo horizontal entre as direções observadas. Então, se L2 é avante e L1 é ré, a minha direção horizontal é igual a L2, 24, 40, 04, menos L1, 321, 10, 54. Eu tenho um valor negativo como resultado, menos 296, 30 e 50.
Porém, esse não é o valor que nós devemos utilizar. Por se tratar de um valor negativo, ele não é usual, porque ele pode gerar alguns erros, né? Então, a gente transforma ele em positivo. Como eu faço isso? Como o alfa é menor que 360, eu vou fazer ele alfa igual a 360 menos o valor encontrado. Então, meu alfa nesse exercício é 63 graus, 29 minutos e 10 segundos. Azimuth e rumo. O valor de um ângulo é o resultado da diferença entre duas direções quaisquer. Ocorre, entretanto, que quando a primeira direção é observada sobre um alinhamento específico de referência, o ângulo determinado pela segunda direção é denominado azimuth ou rumo. Então, quando eu tomo uma orientação, seja ela uma orientação para o norte magnético, norte geográfico, um ponto de referência, a minha visada avante dessa origem vai ser considerada um rumo ou um azimuth, né? Dá-se o nome de azimuth ao ângulo horizontal horário compreendido entre a direção do alinhamento de referência. Aí aqui, ó, observem a imagem, ó, eu tenho o alinhamento OY, OX, tá? Então, o ângulo compreendido entre o alinhamento de referência OY e a direção IJ da semi-reta IJ. Então, aqui eu tenho uma pequena reta IJ, o ângulo formado entre a projeção dessa reta e o alinhamento OY é o meu azimuth. O azimuth nunca é negativo. Se vocês calcularam e acharam um valor negativo, nós temos que fazer a devida correção do azimuth, né? O azimuth é sempre no sentido horário. E ele vai de 0 graus a 360 e sempre indicado com esse valor positivo. Então, comumente o alinhamento OY é associado ao alinhamento sul-norte, seja magnético ou geográfico. Mas também podemos adotar uma direção qualquer como tal alinhamento. Aqui eu tenho a diferença entre o azimuth de Vant e o azimuth de Ré é igual a 180 graus. Né? Então, por exemplo, eu tenho dois pontos no meu terreno. O azimuth na visada de um desses pontos, por exemplo, do ponto P para o ponto Q, vai ser igual ao azimuth do meu ponto Q para o ponto P mais 360. Isso fica claro aqui, olha. Se eu projeto esse azimuth de cá e somo 180, eu tenho o meu azimuth de Q para P. Então, lembrem-se dessa regrinha aqui, ó. O azimuth da visada QP é igual ao azimuth da visada PQ mais ou menos 180. Vai ser mais 180 se o azimuth de PQ for menor que 180. E vai ser menos 180 se o azimuth de PQ for maior que 180. No nosso caso aqui, por exemplo, o azimuth de PQ é menor do que 180. Então, o azimuth de QP é igual ao azimuth de PQ mais 180. Exemplo. Sabemos que o azimuth do alinhamento PQ é azimuth de PQ igual a 321 graus, 10 minutos e 54 segundos. Calcular o valor do azimuth de QP. Então, aqui eu tenho a minha representação, né, de PQ. Ele é maior do que 180. Se ele é maior do que 180, o meu azimuth de Q para P vai ser igual ao azimuth de PQ menos 180. – 141 graus, 10 minutos e 54 segundos. O rumo. Dá-se o nome de rumo ao ângulo horizontal agudo, ou seja, ele nunca vai ser maior do que 90 graus, indicado no sentido horário ou anti-horário, compreendido entre a direção de um alinhamento de referência e a direção IJ de uma semi-reta IJ qualquer. A amplitude do rumo varia de 0 a 90 graus e deve ser indicado sempre com um valor positivo, mesmo que esse rumo ele seja no sentido anti-horário.
Porém, nós devemos indicar no rumo a direção em que esse alinhamento se encontra, se é nordeste, noroeste, sudeste ou sudoeste. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro quadrante aqui, no quadrante que vai de 0 a 90 aqui no sentido horário, norte é nordeste. A reta PA, ela tem um rumo igual ao ângulo que forma entre a reta PA e essa direção aqui, norte, né? Então, o rumo de PA, aqui no exemplo, por exemplo, é 45 graus, 32 minutos e 15 segundos, nordeste. Eu tenho que informar qual que é a minha direção. Se eu não coloco essa informação, você vai estar passando para o leitor, né, da sua carta uma informação equivocada. Ele pode confundir como um azimuth, né? No primeiro quadrante, tudo bem, porque o azimuth e o rumo são o mesmo valor. Mas nos outros quadrantes, o azimuth já não é equivalente ao rumo, né? Vamos para o segundo quadrante. Então, olha aqui, o meu rumo sempre nasce do eixo central aqui, norte-sul. Então, eu tenho um azimuth que vai desse eixo norte-sul e agora ele vai no anti-horário, né? Parei aqui na reta PB, 45 graus, 32 minutos, 15 segundos, sudeste. Ó, ele começa sempre no norte ou sul e gira. Se começou no sul e girou no sentido anti-horário, ele está no segundo quadrante e é sudeste. Okay? Terceiro quadrante, ele começa no sul, gira no sentido horário, sudoeste. Quarto quadrante começa no norte e gira no sentido anti-horário, ele é no sentido noroeste. Okay? O rumo nunca se inicia, ou seja, o grau zero dos rumos nunca se iniciam nesse alinhamento oeste e leste, tá bem? É sempre norte e sul. Por isso que a gente sempre vai ter essa nomenclatura aqui, ó. NE, SE, SW, NW. Alguns autores também colocam, por exemplo, essa primeira direção, norte, sul, antes do número. Então, vocês podem encontrar em alguns livros, por exemplo, o rumo de PA igual a N 45, 32, 15, E. Isso também é comum de se ver. Aí agora a gente consegue relacionar o azimuth com o rumo. Para o primeiro quadrante, observem que o rumo e o azimuth têm o mesmo valor. A diferença é que o rumo necessita obrigatoriamente da direção. Então, você tem que dizer que o rumo ele é na direção NE. Para o segundo quadrante, a soma do azimuth mais o rumo de um mesmo alinhamento é igual a 180. Então, o rumo é igual a 180 menos o azimuth, ou então o azimuth é igual a 180 menos o rumo. Agora, o terceiro quadrante, o que mais confunde, eles são ângulos que se sobrepõem. Então, aqui eu tenho o azimuth e o rumo, ele não é que ele faz parte, mas ele sobrepõe uma parte do azimuth, né? Aqui no nosso caso, a gente diz que o rumo é igual ao azimuth menos 180. Então, se eu tiro essa parte de cá da direita do azimuth, eu tenho o rumo. Já o azimuth é igual a 180 mais o valor do rumo. Então, rumo é azimuth menos 180, azimuth é o rumo mais 180. Isso para o terceiro quadrante. E para o quarto quadrante, eles voltam a se completar, né? Aí, no caso aqui, a soma dos dois vai ser 360. Então, o rumo é igual a 360 menos o azimuth, e o azimuth é igual a 360 menos o rumo. Exemplos. Vamos lá. Calcular os rumos em função dos azimuths dados. Primeiro, 45, ó. Eu nem precisaria informar aqui para vocês que isso aqui são azimuths. Por quê? Porque ele não tem a direção aqui informada. Se o ângulo, seja no texto, está falando que é um rumo ou um azimuth, e nele não tem a direção, significa que é um azimuth. E se ele tem a direção, significa que é um rumo.
O SW ele também pode ser utilizado como SO no português, tá? Sudoeste ou noroeste. Aqui o N também, noroeste, sudoeste. Então vamos aqui para o primeiro. Eu tenho 45 graus, 16 minutos e 35 segundos. Está em qual quadrante? Menor que 90, por ser um azimuth, está no primeiro quadrante. Então, o rumo é igual ao azimuth. Segundo, 122, 59, 18. Maior do que 90 e menor do que 180. Segundo quadrante. O rumo, então, vai ser igual a 180 menos o ângulo. Terceiro, 259. 259, ele é menor do que 270 e maior do que 180. Está no terceiro quadrante. Então, o rumo vai ser igual ao azimuth menos 180. E tem que indicar a direção, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho que indicar que é noroeste. Aqui eu tenho que indicar que é sul. Aqui, noroeste não. Aqui eu tenho que indicar que é nordeste. Aqui eu tenho que indicar que é sudeste. Aqui, sudoeste. E agora o quarto. Está no quarto quadrante, né? Menor do que 360 e maior do que 270. Então, ele é noroeste. E, para eu calcular o rumo, 360 menos o azimuth. Por fim, eu tenho esse daqui, que ele é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, então segundo quadrante. 180 menos o azimuth e sudeste. Agora eu tenho os meus rumos e eu quero transformá-los em azimuth. Como eu faço? Primeiro, agora eu vou observar primeiro o quadrante para depois o ângulo. O primeiro está no primeiro quadrante, nordeste. Então, se ele está no primeiro quadrante, o meu rumo é igual ao azimuth. Segundo, está no sudeste. Sudeste está no segundo quadrante. Então, o meu azimuth é igual a 180 menos o rumo. Terceiro, sudoeste, terceiro quadrante. Então, o meu azimuth é igual a 180 mais o rumo. Quarto aqui, noroeste, quarto quadrante. O meu azimuth vai ser igual a 360 menos o rumo. E o quinto, sudoeste, terceiro quadrante também. O meu azimuth vai ser igual a 180 menos o rumo, mais o rumo. Porque está no terceiro quadrante, 180 mais o rumo. E aqui estão as respostas, tá? Se vocês quiserem fazer esses exercícios, já tem a resposta lá na nossa aula. Outros ângulos horizontais importantes. Nós temos como ângulos importantes, né, para os levantamentos topográficos, o ângulo, aqui a gente tem uma poligonal, né, que é uma figura geométrica que pode ser aberta ou fechada. Em caso de uma poligonal fechada, nós temos os ângulos externos à poligonal, ou seja, o ângulo externo de cada um dos vértices. Nós temos o ângulo interno da poligonal. Nós temos as deflexões que podem ser para a esquerda ou para a direita. O que é uma deflexão à esquerda? Suponhamos que o nosso caminhamento aqui está sendo no sentido horário. Se eu saio desse ponto e vou para esse ponto de cá, eu prolongo a minha reta e para eu ir para o próximo ponto, eu vou ter que rotacionar o meu equipamento para a esquerda, né? Então, eu vou fazer uma deflexão à esquerda. Se eu estendo a reta que liga esse ponto ao ponto seguinte, para eu ir para o próximo ponto, eu vou ter que girar o equipamento. No caso aqui, eu vou girar para a direita. Então, uma deflexão à direita. Eu tenho o azimuth. Aqui, no caso, nosso azimuth está ligando o norte, né, cartográfico como a nossa referência. E com o azimuth, assim como o azimuth, eu também tenho o rumo. Aqui o azimuth ele está sendo em relação a esse vértice e esse. E o rumo em relação a esse e esse. O rumo ele pode ser anti-horário também. O azimuth é sempre horário. O rumo pode ser anti-horário. Bom, aí aqui algumas dicas, né? Principalmente quando a gente monta a poligonal para a gente conferir erros, né?
no somatório dos ângulos. O somatório dos ângulos externos é igual ao número de vértices mais 2 vezes 180. Assim como o somatório dos ângulos internos de uma poligonal é igual a n menos 2, ou seja, o número de vértices menos 2 vezes 180. Por exemplo, triângulo. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. O somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180. Já as deflexões, né? O somatório em módulo. Agora a gente coloca em módulo. O somatório das deflexões à direita menos o somatório das deflexões à esquerda em módulo vai ser igual a 360 graus. E o azimuth e o rumo, eu já falei para vocês algumas características. Nós vamos ver agora como são efetuadas algumas medições angulares em campo. Algumas técnicas elas são utilizadas para a gente eliminar durante o próprio campo alguns erros. Uma delas é a da leitura direta e a leitura inversa. Dá-se o nome de observação direta e inversa a observação de uma mesma direção em duas posições simétricas do círculo horizontal de um instrumento topográfico. O procedimento de campo para a realização da observação direta e inversa é o seguinte. Primeiro, nós vamos visar o ponto P e efetuar a leitura inicial LD, né? Então, LD vai ser igual a nossa direção angular ali, 0. Então, 0 o equipamento num ponto, aponto lá para o nosso ponto de visada P e faço essa leitura, LD. Agora, nós giramos a luneta do instrumento em torno do seu eixo horizontal até que ela aponte para o sentido oposto do ponto P. Então, nós vamos girar o equipamento 180 graus, de forma que ele vai apontar para o sentido oposto do ponto P. Em seguida, nós agora vamos girar a luneta no eixo vertical. Nós vamos girar a luneta. Então, aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Imaginem que essa daqui é a base do equipamento e aqui eu tenho a minha luneta. Vou girar o equipamento, apontei para o ponto P, fiz a leitura. Agora eu vou girar 180 graus, girei para a mesma direção do ponto P e vou girar agora a minha luneta. Entenderam? E vou voltar a apontar para o ponto P. Agora com o valor angular horizontal aproximadamente igual ao valor inicial mais 180. Então nós vamos encontrar, ao final desse giro, um valor que vai ser a leitura LD igual a aquele nossa direção angular mais 180 graus. Nós vamos repetir o procedimento quantas vezes considerarmos necessários. A média, né, o valor, a leitura final vai ser igual ao somatório das leituras diretas mais o somatório das leituras indiretas dividido por 2 vezes n, mais ou menos 90, onde n é o número de repetições de cada ângulo e LD é a leitura angular na posição direta da luneta e LI na posição indireta. Nós iremos subtrair 90 graus quando a leitura direta for menor do que 180 e nós vamos somar 90 graus quando a leitura LD for maior do que 180. Ok? Exemplo. Foi realizado um levantamento de campo para determinação de uma direção a ser tomada como referência para o cálculo de um ângulo horizontal. O operador utilizou um método de observação direta e inversa, observando as leituras do limbo horizontal do instrumento topográfico indicadas na tabela abaixo. Calcule o valor final da direção horizontal na posição direta da luneta. Então, eu tenho aqui que a minha fórmula é igual o somatório das leituras diretas menos somatório das leituras indiretas dividido por 2 vezes n
mais ou menos 90 graus. Aqui não é menos, não, é mais. Somatório das leituras diretas mais somatório das leituras indiretas dividido por 2 vezes n mais ou menos 90 graus. Bom, as minhas leituras diretas aqui, elas são menores do que 180. Por consequência, então, nós vamos ter que subtrair o valor de 90. Ok? Vou deixar aqui um mais, só para lembrar. Como a leitura direta é menor do que 180, subtraímos 90 graus. Certo? N é o número de repetições angulares. N é 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o somatório, então, das nossas leituras diretas. Somatório das leituras diretas é igual a 46, 14, 08, mais 46, 14, 07, mais 46, 14, 46, 14, 13, mais 46, 14, 17, mais 46, 14, 14. Então, o somatório aqui de LD é igual a 231 graus, 10 minutos e 59 segundos. Agora, o somatório das leituras inversas. Somatório das minhas leituras inversas. 226, 14, 10, mais 226, 14, 4, mais 226, 14, 17, mais 226, 14, 19, mais 226, 14, 16. Eu tenho aqui, então, 1.131 graus, 11 minutos e 6 segundos. O módulo, do somatório de LD mais o somatório de LI dividido por 2 vezes 5, porque N é igual a 5, menos 90 graus é igual a fazer o somatório aqui, diz 1.131 graus, 11 minutos e 6 segundos, mais 231 graus, 10 minutos e 59 segundos, dividido por 10, menos 90. Eu tenho, então, que a minha leitura final vai ser igual a 46 graus, 14 minutos
e 12,5 segundos. Então essa é a minha leitura final que a gente utilizaria. Como exercício, eu vou deixar esse outro exemplo para vocês fazerem. Observem aqui que a leitura direta é maior do que 180, então nós vamos ter que somar 90 graus ao somatório das leituras diretas mais a leitura inversa, dividido por 2n, nós vamos somar 90 graus. Então, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Esse exemplo tem lá no livro do Silvio Segantini, que eu já passei para vocês, já pedi para vocês fazerem a leitura dele, e está lá disponível na minha biblioteca, no MinUFOP. Então, vamos lá. As observações simples, né? Então, é o que nós mais fazemos em campo, principalmente pela falta de tempo que nós temos nas nossas práticas. O que são essas observações simples? Consiste em nós medirmos, né, fazermos a medição angular de uma forma simples na observação das direções da direção qualquer, e posterior a gente faz o cálculo de uma direção menos a outra. Então aqui, por exemplo, eu começo a leitura no L1, vou girando meu equipamento, aponto para L2, L3, L4, e para eu ter essas direções angulares α1, α2 e α3, eu efetuo os cálculos. Por exemplo, α1 é igual a L2 menos L1, α2 é igual a L3 menos L2 e α3 é igual a L4 menos L3. Lembrando aqui que L não é a distância entre o observador e a baliza ou o prisma. L aqui vai ser o ângulo horizontal lido pelo observador ao apontar para o seu ponto visado. Seja um ponto de ré, por exemplo, que L1 vai ser o ré, vai ser um zero, ou seja um ponto de vante, que é o caso desses L2, L3 e L4. Então, aqui eu tenho que a minha direção horizontal α1 é igual a L2 menos L1, α2 L3 menos L2, α3 L4 menos L3. Exemplo. Um operador realizou observações de direções referentes a 4 pontos em uma rodovia, conforme a figura abaixo. Calcule os ângulos horizontais entre os pares de pontos visados. Então, aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. α1 vai ser igual a L2 menos L1, α2 igual a L3 menos L2 e α3 L4 menos L3. Bem simples. Não vou resolver aqui, deixo para vocês resolverem, tá? E a medição angular por séries de ângulos consiste em observar todas as direções desejadas no sentido horário. Então, eu começo a observar um ponto e vou observando todos os outros no sentido horário, até completar a volta inteira no ciclo graduado e observar a primeira direção referência novamente. Então, eu aponto para o meu L1 de novo, né? Para o meu primeiro ponto de novo. Dessa forma, como foram observadas todas as direções angulares, a soma dos ângulos calculados deve ser igual a 360. A diferença entre a soma e o valor de 360 é o erro de fechamento E. Então, o meu erro de fechamento é a minha leitura no primeiro ponto, só que após, né, esse giro, menos a leitura no meu primeiro ponto inicial na prática. E a sequência de cálculos, bastante atenção. A gente calcula o erro, aí depois calculamos o novo valor de observação de referência de acordo com a equação aqui. O meu L0, né, vai ser igual a minha leitura inicial mais a leitura final dividido por 2. Com esse valor de L0 médio, isso aqui não é o valor do L0 inicial que a gente vai adotar, não. Esse é o L0 médio para a gente corrigir os demais ângulos, tá? Com esse valor de L0 médio, nós vamos calcular o novo de valor para cada uma das observações de acordo com essa equação aqui. Então, o Li, ou seja, o ponto de vante em relação a esse ponto L0, vai ser igual à nossa leitura menos o L0 médio. E o nosso L0 vai ser igual a zero. A gente vai tornar ele como zero. Exemplo.
Foi realizado um levantamento pelo método das medições angulares por série de ângulos, obtendo-se as leituras angulares indicadas abaixo. Calcule as direções horizontais compensadas. Então, vamos resolver esse exercício. Recapitulando, inicialmente nós iremos calcular o erro de fechamento, depois nós iremos calcular o novo valor de observação de referência, que nada mais é do que a média das leituras no nosso ponto inicial. Depois nós iremos calcular o novo valor de observação, ou seja, as novas direções horizontais para cada uma das observações, que nada mais serão do que os valores que a gente tem nessa tabela inicial, menos o nosso valor médio da leitura inicial. Considerando também que a leitura inicial ela vai ser zerada. Então, a gente calcula essa média, zera a leitura inicial, e para todos os demais valores, nós vamos subtrair deles o valor da nossa leitura inicial média. Então, vamos resolver esse exercício, ele é bem simples. Inicialmente, então, o erro de fechamento. O erro de fechamento vai ser igual à nossa leitura de observação final, no nosso ponto 1, que é o nosso ponto inicial, menos a leitura de observação inicial no nosso ponto inicial, que é o ponto 1. Então, a gente vai ter aqui 26 graus, 15 minutos e 8 segundos, menos 26 graus, 15 minutos e 6 segundos. O nosso erro é de 2 segundos. Agora, nós iremos calcular o novo valor de observação de referência. Esse valor é igual à média das leituras iniciais, no ponto 1, né? Então, vamos lá. 26 graus, 15 minutos, 6 segundos, mais 26 graus, 15 minutos e 8 segundos, dividido por 2. Eu tenho aqui, então, 26 graus, 15 minutos e 7 segundos. Esse valor deverá ser subtraído em cada uma das leituras aqui nos pontos 2, 3 e 4. E a leitura no ponto 1 vai ser igual a zero. Então, a direção horizontal compensada no ponto 1, ou seja, L1, vai ser igual a 0 grau. A leitura da direção horizontal compensada em L2 vai ser igual a 83 graus, 18 minutos, 46 segundos, menos 26 graus, 15 minutos e 7 segundos, que vai me dar um valor de 57 graus, 3 minutos e 39 segundos. Repetindo os mesmos passos para o nosso ponto 3, temos 180 graus, 58 minutos e 59 segundos. E o nosso ponto 4 nos retorna 292 graus, 53 minutos e 2 segundos. Essas aqui seriam as respostas do exercício, mas a gente consegue calcular também, a partir dessas respostas, os ângulos horizontais do nosso levantamento. Na prática, esse levantamento ele ficaria da seguinte forma. Eu tenho aqui a minha direção horizontal 1. Como a gente acabou zerando esse valor, eu vou colocar ele para cima para ficar mais fácil de se entender. Então, aqui eu tenho a minha direção L1, a minha direção L2, a minha direção L3 e a minha direção L4. Essas foram as nossas leituras. Então, aqui eu tenho L1 igual a 0 grau, L2 igual a 57 graus, 3 minutos e 39 segundos, L3 igual a 180 graus,
58 minutos e 59 segundos, e L4 igual a 292 graus, 53 minutos e 2 segundos. Para a gente calcular os ângulos horizontais, a gente tem que pegar uma direção e subtrair o valor da sua direção anterior. Então, aqui, o nosso α1 vai ser igual a 57 graus, 3 minutos, 39 segundos, menos 0 graus. Muito simples, né? Esse é o meu valor de α1. Então, eu pego a minha direção L2 e subtraio L1. Agora, o meu α2. O meu α2 vai ser igual a L3 menos L2. α2 é igual a L3 menos L2. α2 é igual a 123 graus, 55 minutos e 20 segundos. Da mesma forma, a gente consegue calcular o α3 e o α4. α3 é igual a L4 menos L3. 111 graus, 54 minutos e 3 segundos. Por fim, α4 é igual a L1 menos L4. Porém, como nós chamamos aqui, consideramos L1 agora igual a zero, nós também podemos considerá-lo igual a 360. Por quê? Porque em um transferidor, o ângulo, a direção de 0 grau é igual à direção de 360 graus. Então, a gente pode considerar o L1 aqui nessa formulação do α4 igual a 360. E no final temos uma resposta de 67 graus, 6 minutos e 58 segundos. Para confirmarmos, né, se os nossos cálculos foram feitos da forma correta, também de forma bastante intuitiva, a gente sabe que os valores, o somatório dos nossos ângulos horizontais devem ser iguais a 360 graus. Então, dessa forma a gente consegue conferir se os nossos valores, né, de direções horizontais foram calculados da forma correta. É um exercício bem simples, então a resposta dele está aqui, ó, das direções, porém, a gente com as direções consegue calcular os ângulos horizontais. Medição angular por deflexão. Consiste em transportar o azimuth de um alinhamento conhecido para um alinhamento posterior. Então, por exemplo, eu vou transportar esse azimuth. Aqui, ó, eu posso fazer no sentido anti-horário e no sentido horário. Vamos no anti-horário. Eu vou transportar esse 82,1630 de AD. Agora eu quero o azimuth de DC. Então, utilizando esse azimuth, eu vou achar o azimuth de DC. Tá certo? Etapas. A gente define o azimuth de partida, calcula as deflexões, né? Deflexão é o giro, seja ele para a esquerda ou para a direita. Deflexões à esquerda são negativas e à direita são positivas. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse ângulo. Se eu passo para cá e faço uma deflexão à esquerda, vai ser o meu azimuth anterior menos a deflexão à esquerda. Eu vou encontrar o meu azimuth de DC. Só que, olha, fica um valor negativo, então eu tenho que somar 360 para encontrar ele. Se o resultado for negativo, soma-se a ele 360. Se o resultado for maior que 360, subtrai-se dele 360. Ok? Então eu pego a minha deflexão e faço isso. Vamos fazer esse exercício juntos? Então vamos lá. Considerando que o nosso giro do desenho vai ser no sentido anti-horário, então eu tenho aqui o azimuth inicial igual azimuth de
AD igual a 82 graus, 16 minutos e 30 segundos, né? Considerando que o azimuth vai utilizar a reta para o norte como nosso alinhamento de referência. Azimuth de DC, que é o próximo, né? Azimuth de DC. Observe no desenho, pessoal. Se eu prolongar a minha reta AD, prolonguei minha reta AD. Vou passar o norte para cá. Meu norte, né? Eu tenho aqui o meu azimuth de AD, né? Eu só transferi ele de cá para cá. Agora eu tenho que calcular a minha deflexão, ou seja, como que vai ser o meu giro para a direção DC. Eu não sei qual que é o valor desse ângulo aqui, né? Mas eu sei o valor do ângulo interno. Como essa parte aqui de baixo é nítido que é 180, fica fácil eu calcular a deflexão no sentido horário, né? Então vai ser a minha deflexão para a direita. Então fica fácil eu fazer isso. Vou pegar a minha deflexão então aqui da minha reta e fazer ela no sentido horário, porque ela é mais fácil. Isso é uma deflexão à direita. É completa, né? Deflexão à direita. Esse aqui é a deflexão à direita do trecho DC. Então, o meu azimuth de DC vai ser igual ao azimuth anterior, né, ADE, mais a deflexão DC. Chamei de T, só um Dzinho, mas é isso aqui. Mais a deflexão à direita. Deflexão à direita de DC. Bom, eu sei o valor do azimuth de AD. Azimuth de AD é 82, 16 e 30. Deflexão à direita vai ser sempre somatório. Se fosse à esquerda, a gente subtrai. Mas a deflexão à direita aqui vai ser 180 mais o ângulo interno. Então, 180 mais o ângulo interno de D. 26, 25, 1. Vamos calcular. 82 graus, 16 minutos e 30 segundos, mais 180 graus, mais 26 graus, 25 minutos e 1 segundo. Eu tenho então aqui que o meu azimuth de DC é igual a 288 graus, 41 minutos e 31 segundos. Bom, agora eu vou pegar a minha... agora eu quero calcular o azimuth seguinte, né? O azimuth de CB. O azimuth de CB vai ser igual ao azimuth anterior azimuth de DC, mais ou menos a deflexão. Vamos ver se essa deflexão será conveniente girar à direita ou girar à esquerda. Então, eu vou desenhar sobre esse ponto C como se fosse a projeção do azimuth anterior, tá? Só para facilitar essa visualização.
Bom, o azimuth anterior aqui seria esse ângulo aqui. Ó. Esse aqui é o azimuth de DC, ok? Bom, a minha deflexão à direita seria esse ângulo pequeno aqui, né? Que eu não tenho informação, dá para a gente calcular, mas não é tão conveniente assim, né? Mas se eu for para a deflexão à esquerda, olha só, eu tenho 180 graus mais 138. Então, a deflexão à esquerda, nesse caso aqui, ela parece ser mais conveniente para a gente chegar nessa posição da reta CB. Então, aqui eu tenho a minha deflexão à esquerda. Deflexão à esquerda é negativo. Então, deflexão à esquerda da reta CB. Ok? Então, vamos lá. Azimuth de DC é igual a 288 graus, 41 minutos e 31 segundos, menos deflexão à esquerda de CB é igual a 180 mais esse ângulo externo aqui, que é 138, 42, 6. Então, vamos calcular o nosso azimuth de CB. 288 graus, 41 minutos, 31 segundos, menos, abre parênteses, 180 graus, mais 138 graus, 42 minutos e 6 segundos, e fecha parênteses. Eu achei um valor aqui de menos 30 graus, 0 minutos e 35 segundos. Não existe azimuth menor do que 0. Então, eu tenho que fazer o quê? Somar 360. Olha só, o azimuth ficou para a esquerda de M. Então, eu tenho que somar 360 para ele fazer a devida correção. O azimuth de CB, então, é igual a 329 graus, 59 segundos e 25 minutos. Ok? Agora eu vou fazer o meu azimuth de BC de BA, que é o que falta, né? Azimuth de BA. Azimuth de BA. Vamos fazer aquela mesma projeção. Vou apagar essa imagem aqui, porque já está muito confuso. Vou colocar uma nova para a gente fazer o azimuth de BA. No final, pessoal, o azimuth de BC, de CB, ficou isso aqui. Ó. O azimuth é sempre no sentido horário partindo do norte, né? Esse aqui é o azimuth de CB. Ok? Eu vou projetar esse azimuth no meu ponto B. Vamos projetar ele aqui. Como que eu faço essa projeção? Eu prolongo a reta. E repito o meu desenho aqui. Aqui é o norte. Aqui eu tenho o meu azimuth de CB. Então, eu já até coloquei aqui na expressão. Esse é o azimuth de CB
mais ou menos a deflexão. Vamos ver aqui o que é mais conveniente, fazer uma deflexão à direita ou uma deflexão à esquerda. Se eu fizer a deflexão à direita, eu vou somar 180 mais o ângulo interno. E se eu fizer uma deflexão à esquerda, eu vou ter que subtrair 180 e somar o ângulo interno, né, para voltar para cá. Fica mais conveniente, é mais fácil de entender se a gente segue aqui no sentido à direita. Então, eu vou fazer deflexão à direita. Ó. Opa. Deflexão ela vai até na reta seguinte, né? Para fazer essa deflexão à direita, então eu somo essa deflexão à direita de BA. A deflexão à direita de BA é igual a 180 mais o ângulo interno de B. Ok? Então aqui eu só vou apagar para não ficar, para ter espaço de escrever, né? Então vamos lá. Azimuth de CB 329, 59, 25. Mais deflexão à direita de BA vai ser igual a 180 mais o ângulo interno de B, 65, 3, 45. Vamos ver quanto que isso vai dar. Vai ser o azimuth de CB, né? Mais 180 mais 65, 3, 45. 575 graus, 3 minutos e 10 segundos. Deixa eu separar isso aqui. Existe azimuth maior do que 360? Não. Então, nós vamos retirar 360 graus. Então, meu azimuth de BA é igual a 215 graus, 3 minutos e 10 segundos. Okay? Agora, só para conferência, o meu azimuth de AD partindo do azimuth de BA tem que ser equivalente a esse daqui, né? O primeiro de todos. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos prolongar a reta BA, desenhar o azimuth de BA, que é esse daqui, azimuth de BA. Agora, para eu achar o azimuth de AD, eu tenho que somar ou subtrair uma deflexão, né? Eu vou somar com a deflexão à direita. Deflexão à direita de AD. Então, o meu azimuth de AD é igual a 82 graus, 82 não, foi. É igual ao azimuth de BA mais a deflexão à direita de AD, que é igual a 215 graus, 3 minutos, 10 segundos, mais 180, mais o ângulo interno, 47, 13, 20. Meu azimuth de AD foi fazer o cálculo só para conferir, para ver se a gente fez os exercícios da forma correta. 442 graus, 16 minutos e 30 segundos,
Não existe esse valor, né, porque ele é maior do que 360, então a gente subtrai menos 360. Eu achei aqui, então, 82 graus, 16 minutos e 30 segundos. Esse aqui, então, foi o nosso valor do azimuth de AD, calculado após o cálculo de todos os outros 3 azimuths. E ele é coincidente com o nosso azimuth inicial. Como exercício, o que vocês podem fazer? Faz esses cálculos a partir do sentido horário. Então, olha, é diferente. Ó, o azimuth de BC é diferente do azimuth de CB. Então, vocês vão obter outros valores, mas o valor final aqui vai ser o mesmo, né? O azimuth de AB, que é 82, 16, 30, menos 47, 13, 20, tem que ser igual ao azimuth de AB após todos os outros cálculos, tá? Então, tentem fazer esse mesmo exercício no sentido horário agora para ver se vocês vão encontrar, tá? Aí aqui, só para vocês, caso vocês desejem fazer, né, esse segundo exercício, vou colocar até aqui o azimuth de AB para vocês começarem o exercício. Vai ser igual a 82, 16, 30, menos o ângulo interno ali, 47, 13, 20. Então, nosso ângulo de partida, se vocês quiserem refazer esse exercício no sentido horário, é igual a 35, 3, 10. Então, o azimuth de AB é 35, 3, 10. Aí vocês calculam o azimuth de BC, depois o azimuth de CD, depois o azimuth de DA. Aí, com o azimuth de DA, vocês recalculam o azimuth de AB. Tem que ser esse mesmo azimuth inicial aqui, tá certo? Bom, agora as medições dos ângulos verticais. O zenite, de novo, né, de acordo com a figura, o ângulo vertical ou zenite indicado seria da ordem de 60 graus. Então, zerando no eixo vertical com o zero para cima, o zenite seria aproximadamente 60. Por consequência, o ângulo vertical oposto ao zenite, o nadir, seria da ordem de 120. Ou seja, esse ângulo aqui de baixo para cima, 120. Porque 180 menos 60, 120. No processo de medição de um ângulo vertical, para eliminar os erros instrumentais inerentes aos instrumentos topográficos, recomenda-se medi-lo em duas posições opostas do círculo vertical, ou seja, na posição direta e na posição inversa da luneta. Assim sendo, o valor final do ângulo vertical fica definido pela expressão. Então, é a mesma coisa que a gente fazia lá no horizontal. Você vai visualizar um objeto, fazer a leitura desse ângulo, girar o equipamento, fazer a leitura, gira agora o vertical e faça a leitura do ângulo vertical de novo. Aí você tem a leitura direta e a leitura inversa. Assim sendo, o valor final do ângulo vertical fica definido pela expressão 360 vezes o número de repetições de cada ângulo, mais o somatório das leituras angulares na posição direta, menos o somatório das leituras angulares da posição na posição inversa, dividido por 2 vezes o número de repetições de cada ângulo. E esse ZD médio é o valor final do ângulo vertical na posição direta da luneta. Aí vamos fazer esse exercício aqui então. Foi realizado um conjunto de leituras de ângulos verticais zenitais para um mesmo alvo, nos sentidos direto e inverso da luneta. Considerando os valores indicados na tabela abaixo, calcular o valor final do ângulo vertical na posição direta. Deixa eu copiar o exercício para a gente passar lá para nosso quadro.
Então, aqui a gente tem os nossos dados, né? Fizemos 1, 2, 3, 4, 5 leituras. Então, para a nossa expressão, a gente tem que m é igual a 5, né? Somatório dos ângulos verticais diretos. É o somatório dessas leituras aqui. Então, vamos somar. 86, 16, 42, mais 86, não, 88, né? 88, 16, 42, mais 88, 16, 51, mais 88, 16, 42, mais 88, 16, 38, mais 88, 16, 40. Esse somatório deu 441 graus, 23 minutos, 33 segundos. Ok? Agora eu vou fazer o somatório das leituras inversas, né? Pessoal, na calculadora científica, você faz a leitura, né, digitando lá aquele símbolo de graus, minutos e segundos e soma todos os valores. Se no final você encontrar um valor decimal, basta você clicar sobre o botão com o símbolo grau, minutos e segundos, que ele te informa de novo o valor em graus, minutos e segundos, tá? Isso pode acontecer em algumas calculadoras, ela soma e te dá um valor decimal. Mas para ângulos a gente trabalha com valores angulares, tá? Então, leitura vertical inversa, vamos somar elas, 271 graus, 43 minutos, 4 segundos, mais 271 graus, 43 minutos e 3 segundos, mais 271 graus, 43 minutos e 10 segundos, mais 271 graus, 43 minutos e 8 segundos, mais 271 graus, 43 minutos e 14 segundos. A gente tem somatório igual a 1.358 graus, 35 minutos e 39 segundos. Então, o nosso ZD médio, ou seja, o ângulo vertical que a gente vai... Aqui eu estou chamando de Z porque é o ângulo vertical zenital, tá? Vai ser igual a 360 graus vezes 5, né, vezes m, 5, mais 441 graus, 23 minutos e 33 segundos, menos 1.358 graus, 35 minutos e 39 segundos, isso tudo dividido por 2 vezes 5. Vamos ver qual que vai ser o nosso valor de ZD médio. 360 vezes 5 mais 441 graus, 360 graus vezes 5 mais 441 graus, 23 minutos e 33 segundos, menos 1.358 graus, 35 minutos e 39 segundos, dividido por 10. Eu tenho aqui que meu ZD, né, a minha leitura média vertical, leitura vertical média direta é igual a 88 graus, 16 minutos e 47,4 segundos. Então, esse aqui é o meu valor a ser utilizado. Aí vocês podem fazer esses cálculos e por treinamento, tá? Também não deixem de estudar o livro traz mais alguns exercícios, então não deixem de pegar o livro para rever esses conceitos. Medidas indiretas à distância.
Aí nós temos o método da medição óptica, que nada mais é do que uma semelhança de triângulos, né? Então nós temos aqui o nosso ponto, né, focal, e temos dois pontos, né, observados, né, distantes, onde a gente consegue fazer a leitura, né? Imagina que eu tenho uma mira, né? Isso aqui é a luneta, está sendo projetada aqui. Você está vendo a luneta ou vendo o observador. Imagina que aqui tem uma pessoa observando na luneta. Aqui tem a mira graduada lá vista de longe. E aqui são os fios estadimétricos projetados, está vendo? Funciona como uma semelhança de triângulos. Óbvio que é um pouco mais complexo que isso, né? Aqui eu falei, os fios estadimétricos, superior, médio e inferior, são projetados na mira, só que aí devido às inclinações que podem acontecer, né, do equipamento, você tem uma série de variáveis aqui e algumas constantes que são utilizadas no ajuste. Eu não vou passar para vocês como que isso é feito matematicamente, porque para a gente não importa tanto, a não ser que vocês queiram trabalhar em algum escritório de manutenção, algum escritório que certifique equipamentos topográficos, aí é importante você entender como que funciona esse sistema para os taquômetros, ou seja, os algoritmos e as estações totais que fazem essas leituras, né? Bom, então aqui só voltando, através da semelhança de triângulo, eu tenho, por exemplo, o lado AB está para o lado DE, assim como o lado CG, ou seja, a distância entre o ponto visado e o observador, está para a distância dos fios estadimétricos para o ponto observado. Então, a minha distância horizontal, que a gente deseja muito saber, é igual a essa relação aqui, AB, ou seja, a diferença aqui da marcação de um fio superior e um fio médio e um fio inferior, vezes a relação entre essa distância CF e essa distância DE. CF e DE, muitas vezes os equipamentos trazem isso como uma constante que a gente vai chamar de G aqui. A grande maioria dos equipamentos, inclusive os que a gente tem na universidade, tratam essa constante G, ou seja, essa relação entre o foco da luneta e a distância entre o foco da luneta e os fios estadimétricos e a diferença entre o fio superior e o fio inferior como sendo um valor constante igual a 100. Dessa forma, né, a gente consegue, num plano horizontal, ou seja, desde que você não tenha a sua luneta inclinada, a gente consegue calcular o valor da distância CG, ou seja, do foco do observador para o ponto observado, igual a diferença entre o fio superior e o fio inferior observados, ou seja, o valor que vocês vão encontrar na mira no ponto superior menos o valor que vocês vão encontrar no ponto inferior, vezes essa constante G, que a princípio é 100. Então, desde que a gente não tenha a luneta inclinada, esse cálculo 100 vezes AB é válido. Porém, aqui a gente tem a inclinação, né? A maioria dos nossos trabalhos a gente vai ter essa inclinação, é onde eu falei que tem esse tanto de variáveis e constantes, onde eu não vou ensinar para vocês como que chega na formulação, mas a formulação final diz que a distância horizontal indireta vai ser igual àquela constante G vezes L, que é a diferença de leitura entre os fios estadimétricos superior e inferior na mira, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo beta, o ângulo vertical beta, ou seja, aquele que o zero está no plano horizontal, ou então seno ao quadrado do ângulo zenital, ou seja, que a nossa referência como ângulo vertical zero vai ser igual esse alinhamento vertical do equipamento com o zero para cima, né? Então, basta vocês lembrarem dessa fórmula aqui. Então,
100 vezes L vezes cosseno ao quadrado de beta, ou 100 vezes L vezes seno ao quadrado de Z, sendo que L é o fio superior menos o fio inferior, a leitura que você faz na mira, tá certo? Então, exemplo. Com o objetivo de determinar a distância horizontal entre dois pontos, um topógrafo utilizou um teodolito e uma mira estadimétrica. A partir do ponto de origem da medição, ele visou a mira graduada situada na outra extremidade do alinhamento, obtendo as seguintes leituras estadimétricas: fio superior, o fio médio e o fio inferior. O fio médio ele é comumente utilizado para a gente fazer conferência. Por quê? O fio superior menos o fio médio tem que ser equivalente ao fio médio menos o inferior. Se essas subtrações não forem equivalentes, significa que a mira está inclinada. Então, o cara lá segurando a mira pode estar com um equipamento um pouco inclinado. Aí é bom fazer esses ajustes em campo, fazer essa conferência em campo para evitar erros. Os valores deram iguais, né? Fs menos Fn igual a Fn menos Fi. Aí significa que você provavelmente está fazendo o levantamento da forma correta. Bom, o ângulo vertical de altura medido, ou seja, se é um ângulo vertical de altura, significa que o zero é o plano horizontal. Foi 5 graus, 32 minutos e 0 segundos. Ângulo vertical de altura é beta. Se fosse ângulo vertical zenital, aí a gente usaria Z. Então tem que lembrar desse ângulo, porque um usa cosseno e o outro usa seno. Calcular a distância horizontal correspondente a essas medições. Vamos calcular aqui então de forma bem rápida. D vai ser igual a 100 vezes L. L é o fio superior, que está em milímetros, né? Vamos passar isso para metro para a gente calcular em metro. 3,286 menos 2,594 vezes, aí agora tem que ser cosseno, porque é o ângulo vertical de altura, né? Vezes cosseno de 5 graus, 32 minutos e 0 segundos, ao quadrado. 68,56 metros. Então, esse exercício aqui a gente usa cosseno ao quadrado de beta. Na calculadora de científica convencional, você faz cosseno de beta entre parênteses e eleva isso ao quadrado. Se a sua calculadora estiver deixando um pouco confuso, faz cosseno de beta vezes cosseno de beta. Tá? Vai dar na mesma. Como é uma distância, não podemos esquecer da unidade, né? Então, eu fiz a unidade aqui em metros. Então, deu 68,56 metros. Eu sei que a aula de hoje ela tem muito cálculo. Ela é uma aula um pouco mais maçante. Mas é importante que vocês refaçam os cálculos dessa apresentação. E é isso. Nos vemos e até lá.